Sejam bem-vindos para mais uma aula aqui no canal Maná de hoje. Eu sou o pastor Luiz Antônio. Hoje nós vamos estudar a lição de número 9 dessa lição, em defesa da fé cristã. Já tivemos aulas extraordinárias nesse trimestre e hoje nós vamos ter uma aula sumamente importante, porque nessa aula nós vamos estudar a pessoa do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Começando já na introdução, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade e nessa lição nós vamos apresentá-lo de acordo com as Escrituras e vamos ver também como ao longo da história algumas heresias em relação ao Espírito Santo se apresentaram e vamos ver como elas se apresentam ainda hoje. Nós vamos ver que todas essas heresias, como tem que ser, são contrárias à ortodoxia. Heresia, ensino que não é conforme à ortodoxia. A ortodoxia é o ensino correto das Escrituras, é a interpretação correta das Escrituras, da Bíblia Sagrada. Então hoje nós vamos numa aula importante. Nossos objetivos na aula de hoje é mostrar o Espírito Santo como o Consolador, correlacionar a divindade, os atributos e a obra do Espírito Santo e identificar as heresias antigas que hoje se apresentam num novo formato. Nossa palavra-chave de hoje é Espírito, Espírito Santo. Nosso textuário hoje não tem muito comentário, Nas lições anteriores a gente teve bastante comentário, mas na lição de hoje não. O textuário está na 2 Coríntios 3:17, lendo na Nova Almeida Atualizada, que é uma nova versão das Escrituras. Eu prefiro sempre a versão ARC, Almeida Revista e Corrigida das Escrituras, que inclusive é essa Bíblia aqui. Essa aqui é uma Bíblia com notas de grego e hebraico, muito importante. Inclusive eu recomendo essa Bíblia, caso você queira comprar. Essa Bíblia traz no final um dicionário de grego e hebraico. E ela, no seu texto, ela grifa as palavras-chave do texto. Então, para você que é pregador, para você que é estudante, professor de escola bíblica, essa Bíblia aqui vai ajudar bastante, tá bom? Caso você queira comprar, vou deixar um link para compra dela aqui na descrição do vídeo. Não estou ganhando nada, é só para ajudar vocês mesmo, tá bom? Então, essa Bíblia é importante. Interpretação, então, de acordo com as Escrituras, é a ortodoxia. E hoje nós vamos ver heresias, que é o contrário de ortodoxia. Heresias em relação ao Espírito Santo. Textuário, então, na versão Nova Almeida Atualizada. Ora, este Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Lendo na Revista e Corrigida, na Almeida Revista e Corrigida, na versão ARC. Ora, o Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. As duas traduções, nas duas versões, vão trazer o mesmo entendimento. O Senhor que aparece aqui, ora, este Senhor, e na versão ARC, ora, o Senhor, esse Senhor é o Senhor Jesus. Se você ler o contexto lá da 2 Coríntios capítulo 3, você vai entender que o apóstolo Paulo está se referindo ao Senhor Jesus. Então, esse primeiro Senhor aqui é o Senhor Jesus. E está dito, o Senhor é Espírito, na versão ARC, na versão Nova Almeida Atualizada. Ora, este Senhor é o Espírito. Nas duas versões, então, ora, o Senhor é o Espírito, na NAA, nova versão atualizada, e o Senhor é Espírito, na ARC, Almeida Revista Corrigida, vão trazer, então, o mesmo sentido. O sentido é que o Senhor Jesus e o Espírito Santo participam da mesma essência, da mesma natureza, como eu já ensinei detalhadamente em aulas anteriores. Deus é a essência das três pessoas da Trindade. E aqui o apóstolo deixa muito claro isso nesse versículo. A nossa leitura bíblica em classe está em João 14, 16, 17 e 26 e em João 16, dos versículos 7 até o 14. Tudo que está aqui na leitura em classe, nós vamos discutir em tópicos durante a lição. Então, na aula de hoje, e eu também não tenho nenhuma nota específica que eu possa dar aqui na leitura bíblica em classe, que eu não vá comentar nos tópicos da aula. Então, vou deixar para distribuir nos tópicos da aula, igualzinho nós temos aqui na revista, tá bom? Então, tópico de número 1, o Consolador. Item 1 do tópico 1, nós temos o outro Consolador. É a escritura de João 14 e 16. Lá está dito,
E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Jesus disse aos seus discípulos que estava voltando para o Pai, mas continuaria cuidando da igreja, pelo seu Espírito Santo, o seu Paráclito. Alguém como ele, que teria o mesmo poder para preservar o seu povo. É importante nós destacarmos aqui, inclusive a lição vai destacar o pronome demonstrativo outro. Em português, outro é um pronome demonstrativo. No grego também. No grego é allos. Allos representa alguma coisa que é outra, mas que é do mesmo tipo. Em aulas passadas eu dei o exemplo de duas Bíblias. Por exemplo, eu tenho aqui duas Bíblias. Essa é uma Bíblia capa preta, essa é uma Bíblia capa marrom. As duas Bíblias têm o mesmo teor, mas uma é uma Bíblia e outra é outra Bíblia. Mas ou essa outra aqui é outra do mesmo tipo. Então nós temos duas Bíblias. Tudo que eu encontro nessa, mas é uma e é outra. É isso o que o grego allos quer dizer. O grego allos está querendo dizer, em sentido bem profundo, em sentido bem lato, que Jesus era o Consolador enquanto estava com os discípulos. Era ele que apacentava, era ele que amava, era ele que dirigia, era ele que consolava, era ele que tirava as tristezas dos corações dos discípulos, dos apóstolos. Agora ele está indo para o Pai, mas ele disse: vos enviarei outro Consolador. Esse outro é o Espírito Santo, allos Paráclitos. E ele consolaria os apóstolos, os discípulos, do mesmo jeito que Jesus fazia. Porque o Espírito Santo, o Paráclitos, ele é outro do mesmo tipo, ou seja, da mesma essência que Jesus, da mesma natureza que Jesus, com o mesmo poder, mesma capacidade, mesma substância. Ele é Deus com o Pai e é Deus com o Filho. Então é muito importante a gente entender. Se você acompanha as nossas aulas aqui, eu tenho certeza que você já entendeu. São três pessoas. O Espírito Santo não é Jesus. Jesus não é o Espírito Santo. Jesus e o Espírito Santo não são o Pai. E o Pai não é o Espírito Santo nem Jesus. São três pessoas. A divindade é que é única, porque a divindade é a natureza dessas três pessoas. A revista ainda traz uma nota aqui dizendo que se o Espírito Santo fosse outro diferente de Jesus, então o pronome demonstrativo que apareceria não seria allos, mas seria héteros. Em relação a sexo, por exemplo, um homem e uma mulher são heterossexuais, porque eles têm sexos diferentes. O homem é masculino, a mulher é feminina. Então, a gente usa a terminologia héteros. É por isso que a gente diz, eu sou heterossexual. Ou seja, eu como homem, a minha preferência é por mulher. E se fosse igual, então seria homo, né? Igual, homo, diferente, hétero. E aqui nós temos para outro consolador o termo que eu já expliquei, que é allos. Allos é outro, mas é outro do mesmo tipo. Héteros é outro, mas é outro diferente. Então, allos é assim, uma Bíblia, outra Bíblia, e héteros é assim, uma coisa, outra coisa. Aqui nós temos a revista e aqui nós temos a Bíblia. Então, duas coisas completamente diferentes. Héteros e allos, tá bom? Então acredito que assim fica bem facinho de você decorar esses pronomes do grego. No item 2 nós temos Paráclito, está no 16:7 de João. O termo se refere ao Espírito Santo, mas o dicionário da língua portuguesa afirma que se trata de uma pessoa que defende ou protege outra. O termo Paráclitos vem da preposição para, que significa ao lado de, ou próximo de alguém, e o verbo kallio, que significa chamar, convocar. Então a ideia do termo Paráclitos é a ideia de alguém que está sendo chamado para estar ao lado de outro alguém para defender, para consolar, para guiar, para animar. Esse é exatamente o papel do Espírito Santo enquanto Consolador. Jesus era tão consolador dos apóstolos enquanto ele estava aqui, que a Bíblia declara que
João se reclinava, deitava-se no peito do mestre. Isso não tem nenhuma conotação sexual, por mais que alguém queira transtornar as escrituras, querendo dizer que isso tenha uma conotação sexual, como fazem com Jonatas e Davi, mas isso é perversidade. Não existe nenhuma conotação sexual. Não tinha nada de eros nesse contato de João com Jesus. O que tinha aí era filho. Filho é o amor da amizade. Queridos, vou deixar uma aula para vocês, 8 palavras do grego para amor. Aconselho fortemente que você assista. Você vai entender a diferença entre amor eros, amor agape, amor filho, amor filautia. 8 tipos de amor do grego. Você vai crescer muito assistindo essa aula. Vou deixar agora aparecendo para você aqui no card. Quando você assiste nossos vídeos pelo computador, quando eu aponto o card, aparece. No celular também aparece. Na TV e em tablet, infelizmente, não aparece. É um probleminha do YouTube. Ele não mostra nesses 2 tipos de dispositivos. Então o Paráclito, o Espírito Santo, é aquele que foi chamado para estar ao lado da igreja, enquanto a igreja caminha. Qual a função dele? Ele consola, ele guia, ele encoraja, tá bom? Ele intercede, ele pega nossas orações e traduz para Deus de uma forma a ficar no nível de Deus, para que Deus possa responder melhor para nós, né? Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu quero acrescentar uma nota aqui agora, e inclusive, queridos, quero dizer para vocês que todas as notas que eu apresentar na aula de hoje aqui em grego, eu vou deixar na nossa aula lá no nosso blog. O link da aula para você acessar o blog está aqui na descrição. Quando você entrar no blog, você vai ver assim do lado direito já aparecendo a foto de algumas pessoas e o botãozinho seguir. Clica ali naquele botãozinho e siga o nosso blog. É um clique, você já está seguindo, dando apoio para nós. É uma recompensa pelo tanto de informação que a gente deixa lá para vocês, tá bom? Uma nota então. O ajudador, o Paráclitos, o termo Paráclitos é traduzido, pode ser traduzido também por advogado. A nota que eu quero deixar é que esse advogado, esse termo Paráclitos, enquanto advogado, é usado somente no âmbito espiritual, no âmbito teológico, tá bom? Esse termo não se refere ao advogado jurídico, tá bom? Ao advogado do fórum. O advogado do fórum, ele é dikígoros. Hoje em dia, por exemplo, então, se você estiver na Grécia ou conversando com uma pessoa grega, estiver falando com ela em grego, e você usar para um advogado do fórum, um advogado que cuida de causas legais, que aconselha pessoas em termos jurídicos, e você usar o termo Paráclitos, ele não vai entender. Ele vai entender porque ele é do idioma grego, mas ele vai ver que não tem conotação. Porque modernamente o termo que se usa para o advogado do fórum, o advogado que cuida das causas forenses, é dikígoros. Inclusive, Satanás, ele é catígoros. Catígoros é o advogado de acusação. Assista esse vídeo aqui. O acusador. Vai ser muito importante. Você vai entender o termo. Então, nós já temos 3 termos gregos aqui para diferenciar. Paráclitos é o consolador, pode ser traduzido também como advogado, mas não em termos modernos. Paráclitos é o advogado no âmbito espiritual. Dikígoros é o advogado do fórum. E catígoros é o advogado do fórum também, mas o de acusação. Satanás é o catígoros. Tecnicamente, então, as 2 palavras podem ser traduzidas por advogado, mas se você estiver conversando com um grego e você usar o termo Paráclitos para se referir a um advogado do fórum, ele vai estranhar, porque o que ele esperaria ouvir era dikígoros, tá bom? Então, decore isso. E o item 3 do tópico 1, seu uso no Novo Testamento. O termo Paráclito aparece apenas 5 vezes no Novo Testamento, nos escritos de João, e 4 vezes no Evangelho, referindo-se ao Espírito Santo. As referências são João 14, 16, 26, 15, 26, 16, 7. Além dele, o nome aplicado ao Senhor Jesus é traduzido por advogado também em 1 de João 2 e 1.
Eu vou deixar esses versículos na nossa aula no blog, escrito em grego transliterado e escrito na versão ARC em português, cada um desses versículos, tá bom? Em João 14,16 nós temos Allon Parakleton, traduzido por outro consolador. Em João 14,26 nós temos Uve Paráclitos tu pneuma tu agion, mas aquele consolador, o Espírito Santo, quando ele vier, tal. Em João 15:26 nós temos Otan vi efe o Paráclitos, mas quando vier o Consolador. E em João 16:7 nós temos o Paráclitos oque ecclesete. O Consolador não virá a vós. Se Jesus não fosse, o Consolador não viria. Em João 2:1 nós temos Parácliton e homenon proston patera, advogado para com o Pai. Então a gente vê que em todas essas referências aparece o termo Parácliton, que significa advogado, é o Consolador. Mas veja que consta sempre em termos teológicos. Então, Paráclito é o advogado, mas usado somente em relação à Bíblia, em relação às Escrituras, tá bom? Quando a gente for falar de um advogado que atua hoje em causas jurídicas, a gente vai usar sempre o termo dikígoros. Tópico 2, sua deidade, atributos e obras. Vamos ver a deidade. Deidade e divindade é a mesma coisa. Quando nós falamos a deidade do Espírito Santo, nós estamos falando que o Espírito Santo pertence à natureza divina. Ele é coigual, tem a mesma essência e tem os mesmos atributos de Deus Pai, de Deus Filho, que é Jesus. Então ele é caracterizado da mesma forma. 3 pessoas, uma divindade. Item 1 do tópico 2, sua divindade. A divindade do Espírito Santo é revelada na Bíblia de maneira que os nomes Deus e Espírito Santo podem ser usados um pelo outro, de forma alternada, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. O Espírito Santo é Yahvé na vida de Sansão. Só resumindo aqui, Sansão tinha força porque o Espírito do Senhor descia sobre ele e lhe capacitava. Claro que o corpo de Sansão, para fazer as mirabolâncias que Sansão fazia, tinha que ter resistência. Sansão era uma pessoa de um físico, de um porte atlético espetacular. Por que Sansão tinha que ter um porte físico de um bodybuilder? Por que Sansão tinha que ter um porte físico de um atleta, né, de academia? Porque senão a força que ele fazia poderia, o seu físico poderia não resistir, não aguentar. Por exemplo, Sansão não pegou as portas, ele pegou o portão da cidade e levou até o monte e colocou lá em cima. Ele arrancou da estrutura o portão. Um portão, irmãos, era uma coisa absurda, o portão de uma cidade. Por esse portão passava carruagens, passava cavalos, passava tropas, né, em paralelo, assim. Então era uma coisa imensa, muito grande. Imagina o peso disso. E a Bíblia diz que ele pegou esse portão e levou e colocou em cima do monte. Sansão matou 1000 homens numa batalha. Sansão rasgou um leão ao meio. Então, claro que para combinar com essa força, eu imagino que ele tivesse um porte físico muito bom. Mas o que lhe dava a força não era o seu porte físico. Porque mesmo pessoas treinadas, mesmo atletas de academia, mesmo os bodybuilders, os construtores de físico, aqueles fisiculturistas, eles têm força limitada. Mas Sansão tinha a força do Espírito Santo. Todo esse comentário é para a gente justificar aqui Juízes 15:14, tá bom? O Espírito do Senhor possantemente se apossou dele. Então, quando o Espírito Santo se apossava dele, ele ganhava força. Então, aqui em Juízes 15:14, a gente vê que a citação diz, o Espírito do Senhor se apossou dele. No entanto, na sequência, nós lemos que depois de traído por Dalila, Sansão não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. É a referência de Juízes 16:20. Então, se você olhar em Juízes 15:14, fala Espírito do Senhor. Se você olhar Juízes 16:20, fala o Senhor. Então, o Senhor e o Espírito do Senhor, uma pela outra. O Espírito Santo está sendo chamado aqui em Juízes 16:20 de Senhor. Adonai é a mesma expressão que se usa para Deus, porque os dois têm os mesmos atributos.
tem as mesmas qualidades, tem o mesmo poder, a mesma essência. Tá bom? Então, Adonai no hebraico. Se fosse no grego, era Kyrios, uma palavra grega equivalente a Adonai do hebraico. Então, a divindade do Espírito Santo ela é percebida no contexto, nas referências, onde o Espírito do Senhor aparece na mesma equivalência de o Senhor. E quando você entende, né, que a natureza é que é divina e 3 pessoas participam dessa natureza, fica facinho de você entender que os 3 têm as mesmas capacidades. Não existe um maior do que o outro na eternidade. Não existe um maior do que o outro dentro da divindade. Eu já recomendei esse vídeo em outras aulas, mas eu vou deixar ele aqui de novo para você. Quem é maior na Trindade? Nesse card aqui, que vale muito a pena você assistir. Então esse tipo de linguagem na Bíblia mostra que ele é Yahvé. O Espírito Santo é Deus. Ele participa da natureza das 3 pessoas. E aqui nas referências que se seguem nesse item aqui, sua divindade, você vai perceber, leia essas referências aí com a classe, você vai perceber que uma pela outra as referências acabam provando que o Espírito Santo é Deus. E no Novo Testamento nós temos citações ainda muito mais claras da divindade de Jesus. Como é o caso, por exemplo, de Atos 5, 3 e 4. Lá nós temos o seguinte: disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte da herdade, parte do preço da herdade? Guardando-a não ficaria para ti? E vendida não estava no teu poder? Por que tomaste este desígnio no teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Então, olha, vamos traduzir aqui esses versículos, Atos 5, 3 e 4. O que Pedro disse para Ananias foi o seguinte: Ananias, a propriedade não era tua? A casa, por assim dizer, não era tua? Você vendeu, aí você quis fazer um papel de bom irmão, de uma pessoa que gosta da congregação, de uma pessoa que quer ajudar a congregação. Você vendeu a propriedade e doou, mas você não doou o preço completo. Você reteve uma parte, doou uma parte e deixou parecer para a congregação que você estava doando tudo. Isso é mentira. Então, Pedro está dizendo, por que Satanás encheu seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo? Aí lá no final, você não mentiu aos homens, mas você mentiu a Deus. Então, ó, por que mentiu ao Espírito Santo? Você mentiu a Deus. Espírito Santo sendo comparado, então, com Deus. Espírito Santo sendo chamado de Deus. Então, uma referência muito clara aqui de que o Espírito Santo participa da natureza divina. Item 2, seus atributos. Atributos são capacidades de uma pessoa, tá bom? Em relação ao Espírito Santo, ele é onipotente, é onipresente, é onisciente e possui o atributo da eternidade. Esses atributos você pode ver nessas referências. Romanos 15, 19 vai falar aí do seu poder de realizar milagres e tal. Salmo 139, de 7 a 10, que é um salmo muito bonito, versículos extraordinários, vai falar da sua onipresença, para onde me irei do teu espírito, né? Se eu for ali, lá, colar e tal, sempre o Senhor estará comigo. Então fala da sua onipresença. Onipotência e onipresença, só Deus tem, né? Mas aí quando a gente entende que Deus é 3 pessoas, então a gente entende que as 3 pessoas têm a onipotência e têm a onipresença. Ele é também onisciente, ele conhece todas as coisas. E aí nós temos 1 Coríntios 2, 10 e 11, onde ele conhece os corações dos seres humanos. E as outras referências que se seguem aí na revista, para você ler com a sua classe. E ele possui também o atributo da eternidade. Em Hebreus 9:14, ele é chamado de Espírito Eterno. Então, o Espírito Santo tem os mesmos atributos do Deus Pai e do Deus Filho, Jesus Cristo. Suas obras, então, no item 3 do tópico 2. Ele gerou Jesus Cristo no ventre de Maria, ele dá vida eterna, ele guia seu povo, ele é o Senhor da igreja, ele é santificador, o Espírito habita nos crentes, nós pertencemos a Deus de 3 maneiras, por redenção, por criação e por habitação. O Espírito Santo habita em nós, nós pertencemos a Ele por habitação. Ele é o autor do novo nascimento e é o distribuidor dos dons à igreja. Nenhuma dessas obras pode e jamais foi feita por anjos ou por homens,
seja mais digno que for o homem, jamais. É simplesmente obra de Deus, o Pai, e obra do Espírito Santo. Ele gerou Jesus Cristo no ventre de Maria. Inclusive, queria fazer uma nota aqui, entre aspas, acho que vai ser interessante, tá bom? A Daniele, que é inscrita aqui do nosso canal, ela fez uma pergunta difícil. Ela falou, Maria, como mãe de Jesus, Jesus herda características humanas de Maria, ou o processo foi mais ou menos como um processo de barriga de aluguel? Aí a minha resposta. No processo de barriga de aluguel, que não foi o caso de Maria, o pai e a mãe, que são os progenitores, eles é que doam as características para a criança que está sendo gerada naquele ventre. A barriga de aluguel, a mãe que recebe o óvulo e o espermatozoide para gerar no seu ventre, ela é só a portadora, ela não contribui com características genéticas. Mas no caso de Maria, não. Maria não foi mãe de aluguel, né? Maria teve sua participação biológica no nascimento e na gestação de Jesus. E o Espírito Santo, pelo seu poder, sem nenhuma conotação sexual. Nenhuma conotação sexual. Ele, então, fez com que Jesus fosse gerado no ventre de Maria. Isso pelo poder do Espírito. É uma obra sobrenatural. Então, sim, Jesus traz características de sua mãe, Maria. Por isso ele é verdadeiro homem, porque ele traz as características da humanidade, as características de Maria. E traz também na sua natureza as características de Deus, porque ele foi gerado pelo poder do Espírito Santo. Então isso aqui vale a nota. O Espírito Santo, como Deus, operou na geração de Jesus. Outro ponto que vale uma nota aqui e que ele é santificador dos fiéis. Romanos 15:16, 1 de Pedro 1:2. No hebraico, o Espírito Santo é chamado de Ruach HaKodesh, Espírito de Santidade. Quando eu digo Espírito Santo, eu estou falando do que o Espírito Santo é em si mesmo, ou seja, ele é santo, sua natureza é santa. Então fala dele em si mesmo, não fala do seu trabalho, da sua missão. Mas quando eu falo Ruach HaKodesh, Espírito de Santidade, eu estou falando que, além dele ser santo, ele também promove santidade. Por que eu estou fazendo esse comentário? Para mostrar para vocês que a terminologia no hebraico é mais completa do que no grego e do que no português. No grego é pneumatos agion, Espírito Santo. No português aparece sempre Espírito Santo. Espírito Santo fala da sua natureza, de como ele é em si mesmo. Espírito de santidade fala de como ele é e de como ele atua, de como ele age, promovendo santidade como santificador. Ele é o autor do novo nascimento também. Ninguém pode promover a mudança de natureza numa criatura senão Deus, senão Jesus, senão o Espírito Santo. E esse é trabalho exclusivo do Espírito Santo. O novo nascimento é trabalho exclusivo do Espírito Santo. A distribuição dos dons também é feita por ele. Vamos aprender uma coisa em nome de Deus. Não é você que diz o que vai acontecer com os dons espirituais. Não sou eu que digo o que, quando e como os dons espirituais vão ser operados. Não sou eu que faço esse movimento é do Espírito Santo, tá bom? Se a igreja se comportasse de acordo com a Bíblia, esperando o Espírito Santo distribuir os dons e operar de acordo com a sua vontade para abençoar a congregação, a gente não teria tanta confusão com dons espirituais, né? Falsas profecias, falsas revelações, falsas operações do Espírito Santo. Então, suas obras, ele faz tudo isso. Gerou Jesus, dá a vida eterna, guia o povo, santifica, é Senhor da igreja, habita nos crentes, é autor do novo nascimento e é distribuidor dos dons espirituais. Tópico de número 3, heresias antigas e novas. As primeiras heresias, e tem um do tópico 3. Não havia consenso entre o Espírito Santo no Oriente nas primeiras décadas depois do Concílio de Nicéia. Havia diversas interpretações. Nós tínhamos os arianistas, os tropicianos e os pneumatomacianos. São 3 correntes de pensamentos, 3 correntes heresiológicas a respeito do Espírito Santo.
Sobre o arianismo a gente já falou bastante, né? Ário foi um presbítero do início da igreja, um presbítero da igreja católica, que entendia que Jesus em algum tempo tinha sido criado. Então, para ele, Jesus é uma criação de Deus e não é Deus como o Pai é Deus. Essa era a pregação de Ário. E Eunômio, um dos arianistas mais radicais, ele considerava o Espírito Santo como a mais nobre das criaturas produzidas pelo Filho, a pedido do Pai. Ele dizia que o Filho é o Criador do Espírito Santo. Olha que absurdo, né? Então, para o arianista Eunômio, o Espírito Santo é uma criação de Jesus. Portanto, inferior a Jesus e inferior a Deus Pai. Mas a Bíblia não compactua com essa afirmação. Isso é heresia. Qualquer que lê a Bíblia de coração desarmado vai entender que o Espírito Santo não é uma força ativa, o Espírito Santo não é uma energia, como muitas seitas o consideram, mas o Espírito Santo é uma pessoa que tem vontade, tem desejo, tem características, tem atributos, se comporta como pessoa, fala, guia, advoga, ele é uma pessoa. E a letrinha B, Tropicianos. Foi uma seita do Egito cujo nome vem de tropos, que significa figura. Atanásio denominou eles assim por causa da sua exegese. Eles diziam que o Espírito Santo era um anjo ou uma criatura. Então não era Deus de verdade, mas era uma figura de Deus, uma aparição de Deus, uma representação de Deus. Uma nota minha aqui, Tropicianos. Na sua etimologia, o termo vem de trópicos, do grego, que significa figurado ou metafórico. A ideia central, então, da doutrina dos tropicianos era a defesa de que referências bíblicas em relação ao Espírito Santo não deveriam ser interpretadas literalmente, mas como figura, como metáfora. Então, olha que absurdo. Olha que falta de cabimento. As referências bíblicas em relação ao Espírito Santo o apresentam claramente como pessoa, o apresentam claramente com atitudes de pessoa, o apresentam claramente como Deus, como participante da natureza divina. Então, é um absurdo querer transformar tudo isso em metáfora. Metáfora é uma coisa usada para representar outra coisa, mas a metáfora em si, os elementos da metáfora em si, não precisam ser verdadeiros, podem ser e são, né? Comparações. Agora, a coisa a que se refere é que é verdadeira. Então, quando a gente diz que as referências em relação ao Espírito Santo são metáforas, são figuras, nós estamos querendo dizer que o Espírito Santo não é verdadeiro, não é real. É apenas uma imitação, uma figura de Deus, que é o que significa o tropo, de onde vem o termo tropicianos. Tropicianos, então, são aqueles que defendem que toda a escritura que se refere ao Espírito Santo é figura, é metáfora e não é realidade. Absurdo, herético, né? E na letra C, pneumatocianos. Eles surgiram depois dos tropicianos. O termo pneumatocianos vem do grego pneuma, é a junção de duas palavras gregas. Pneuma, do grego, pneuma, que significa espírito, e meromé, que significa falar mal, falar contra. Eles eram então os opositores do Espírito Santo. Eram as pessoas que falavam mal, falavam contra o Espírito Santo. A ponto de, como os tropicianos, dizer que o Espírito Santo é uma mera figura, uma mera representação. Não tem nada de real e de verdadeiro nos textos que apresentam o Espírito Santo. Eles não o entendiam e não o aceitavam como uma pessoa. Eustáquio de Sebaste, que viveu de 300 a 380, foi o principal defensor dessa heresia. O movimento negava a divindade do Espírito Santo. Uma nota, a ideia central. Os pneumatocianos, eles negavam a divindade do Espírito Santo e eles aceitavam a divindade do Pai e a divindade do Filho, mas acreditavam que o Espírito Santo era apenas uma criatura ou uma força subordinada a Jesus e ao Pai. Não era coigual, não era coeterno e nem consubstancial com Deus Pai, nem com Jesus. Perceba que é a mesma raiz ariana, é a mesma raiz tropiciana de negar a terceira pessoa da Trindade como pessoa.
Item 2 do tópico 3. As heresias na atualidade em relação ao Espírito Santo. O grupo religioso das Testemunhas de Jeová é seguidor da antiga linha teológica dos arianistas. Porque para as Testemunhas de Jeová, Jesus Cristo não é Deus. Inclusive, eles o chamam no Evangelho de João, capítulo 1 e versículo 1, de um Deus, né? Os líderes das Testemunhas de Jeová negam a divindade do Espírito Santo, negam a pessoalidade do Espírito Santo, negam a divindade até de Jesus. E na grafia da tradução do Novo Mundo, como você pode ver aí aparecendo na legenda aí, o nome do Espírito Santo, o Espírito Santo é chamado de força ativa. E também eles grafam na sua escritura o nome em minúsculo. Toda vez que algum nome se refere à pessoa, então é grafado sempre em letra maiúscula. Eles então diminuem a pessoa do Espírito Santo, grafando seu nome em letra minúscula. Quando se referem a ele então como Espírito Santo, letra minúscula. Quando não o chamam de força ativa, né? E Jesus é chamado nas suas escrituras de um Deus e não de Deus. Lá em Gênesis 1 e 2, então, onde o Espírito de Deus aparece sobre as águas, e lá na escritura das Testemunhas de Jeová aparece força ativa no lugar de Espírito Santo. Em Atos 2 e 4, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, a escritura, em vez de grafar, a escritura das Testemunhas de Jeová, em vez de grafar em letra maiúscula, grafa em letra minúscula, como você está vendo aí. Mas a expressão hebraica Ruach Elohim, Espírito de Deus, aparece 11 vezes no Antigo Testamento. E somente nessa passagem é traduzida pelas Testemunhas de Jeová como força ativa de Deus. Então, é uma tendência, eles são tendenciosos, são heréticos, ao afirmar que o Espírito Santo não é pessoal. E ao diminuí-lo grafando seu nome em letra minúscula. E o item 3 do tópico 3, para a gente finalizar a aula de hoje, o Espírito Santo em outras religiões. Em algumas religiões no Oriente, a noção sobre o Espírito Santo é confusa, mas se aproxima do pensamento antigo desses heresiarcas, de modo que nada há novo debaixo do sol. Sempre todos, em todas as épocas, querendo diminuir e descaracterizar Jesus como Deus e o Espírito Santo como Deus e como pessoa. Não tem condição de descaracterizar Jesus como pessoa, porque Jesus veio em carne, né? Nasceu de uma família, viveu num lugar. Jesus é histórico, ele tem história, inclusive história grafada na Bíblia. Então não tem como alguém, de forma racional, descaracterizar ele como pessoa. Mas o Espírito Santo, como nunca se mostrou, a não ser na forma corpórea de uma pomba no batismo de Jesus, mas até aí uma pomba não é uma pessoa. Então até que dá para aceitar que algumas seitas queiram descaracterizá-lo como pessoa. Mas qualquer leitor honesto das Escrituras vai entender que o Espírito Santo é pessoa. Para ser pessoa não precisa ter um corpo, precisa ter características de pessoa, que envolve vontade, desejo, amor, ódio, comando e tudo mais. E de todas essas características, a mais forte é a vontade. O Espírito Santo tem tudo isso. E o texto escriturístico mostra todas essas características do Espírito Santo. Letra A do item 3, do tópico 3, uma crença estranha. Os intelectuais da religião islâmica, por exemplo, se apegam às palavras do Alcorão atribuídas a Jesus. No Alcorão está escrito assim: sou para vós o mensageiro de Alá, para confirmar a Torá que havia antes de mim e anunciar um mensageiro que virá depois de mim, cujo nome é Ahmad. Eles interpretam essa passagem como o cumprimento da promessa que Jesus fez sobre a vinda do Paráclito, do Consolador, do Espírito Santo. Uma nota, o termo Ahmad é um nome árabe que significa muito louvado, ou o mais digno de louvor. É uma forma, então, superlativa da palavra Hamada, que significa louvar. E é um dos nomes pelo qual o profeta Muhammad é chamado. Ele é conhecido como Muhammad no Islã. Esse nome reflete a alta estima e o respeito que é conferido a alguém chamado de Ahmad.
Então, apesar deles se referirem ao Espírito Santo como Ahmad, o amado, o respeitado, o venerável, mas não o consideram pessoal e não o consideram Deus. Os islâmicos, então, confundem Períclitos, que significa renomado, que significa ilustre, com Paráclitos, que significa consolador, significa advogado, significa aquele que é chamado para estar ao lado de alguém, como eu já expliquei fartamente também na aula de hoje. Então essa é a confusão que os islâmicos fazem. Letra B, qual a resposta bíblica? Jesus disse que o Consolador é o próprio Espírito Santo, O Espírito Santo é chamado nas Escrituras de Paráclitos, que é o Consolador, é o ajudador, é aquele que foi chamado para estar ao lado da igreja, é o advogado da igreja. Eu expliquei também a diferença entre advogado no contexto espiritual e advogado no contexto jurídico, está no início da aula de hoje. A promessa de Jesus em relação ao Espírito Santo foi para que fique convosco para sempre. Isso reflete a imortalidade, a eternidade do Espírito Santo. Trata-se aqui então de alguém que não morre, de alguém eterno. A ideia de eterno é não ter início nem fim de vida. Nós tivemos início e quando salvos na eternidade não teremos fim. Então não somos eternos, somos eternizados. Vou deixar essa aula aqui para você no card, a diferença entre eterno e eternizado, 2 termos teológicos importantes, você vai crescer aprendendo essa diferença. Então, queridos, essa foi a nossa aula de hoje. O Espírito Santo é uma pessoa, o Espírito Santo atua ao lado da igreja, como consolador, como ajudador e como advogado que ele é. Conclusão para a gente fechar a aula de hoje. Nós vimos que a divindade e a personalidade do Espírito Santo estão presentes em toda a Bíblia de maneira abundante e tem sido crença da igreja desde o princípio. Por isso, a relevância da defesa dessa doutrina. O Consolador é enviado pelo Pai em nome de Jesus para ensinar os discípulos e para fazê-los lembrar de tudo quanto o Filho ensinou. É isso por hoje então, espero ter ajudado você com esses comentários. Vá no nosso blog, veja a aula e todas as notas de grego que eu deixei lá. Aproveite, siga o nosso blog. Se você quiser assistir vídeos, aulas e cursos exclusivos, se torne membro. Nós temos 3 níveis de membresia aqui no canal. O primeiro nível, Parceiros do Maná, nesse você tem vídeos exclusivos. Segundo nível, Maná Escondido, você tem vídeos e aulas exclusivas, tem curso de personalidade, curso de oratória nesse nível, e tem o nível consultoria, onde você tem tudo dos níveis abaixo e pode falar direto comigo pelo celular, tirar as suas dúvidas. Fique com Deus e até a nossa próxima aula.